Olá, meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu li aqui nesse livro aqui, tá? Que é A Arte da Sabedoria, tá? É de Baltasar Gracian, tá? Esse livro, ele é muito... é um livro forte. Por quê? Porque ele te ensina a ter sabedoria. Nos dias de hoje, pessoal, a gente não pode viver de qualquer maneira, falando qualquer coisa, agindo de qualquer maneira, entendeu? Então aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o extremismo, né? Porque eu tenho observado, pessoal, sobre essa questão da pessoa ser extremo demais em suas atitudes, entendeu? Extremo na hora de tomar decisões, extremo na hora de resolver situações, extremo na hora de se dirigir a pessoas para resolver uma situação, entendeu? Tá assim, tá muito difícil. Então, eu queria ler um pouquinho, né, sobre isso, pelo menos uma frase aqui me chamou muita atenção. Diz assim, pessoal, ó, nunca chegue ao extremo nem para o bem, presta atenção, nem para o bem e nem para o mal. Seja moderado. Está escrito aqui, ó. Aqui, está escrito aqui, ó. Até. Não chegue ao extremo, nem para o bem e nem para o mal. Seja moderado. Você já ouviu falar daquelas pessoas que são boazinhas demais? Boazinha demais são pessoas que tomam muito prejuízo. Muito prejuízo. Por isso que ele diz que você tem que ser uma pessoa que é moderada. E é o que está faltando, pessoal, nos dias de hoje. É a moderação. Tá? Então, o extremismo, eu quero dizer, ele não vem de Deus, tá, pessoal? O extremismo, ele não vem de Deus. Nem tudo que parece convicção vem de Deus. Você ouviu falar daquelas pessoas que dizem assim, comigo é 8 ou é 80? Pesado, hein? Porque às vezes nem o 8 nem o 80 é o meu termo para se resolver certas situações. Então, às vezes, esse negócio de ser 8 ou 80, isso aí é um orgulho disfarçado de verdade. Essa aqui é a realidade. Então, pessoal, nós vivemos num tempo que muitas pessoas, elas usam a fé para justificar as suas atitudes duras, tá? Palavras agressivas e até divisão, gente. Por causa dessa palavra chamada extremo. Não é fácil você lidar com esse tipo de pessoas. Mas a Bíblia te ensina. Também não é fácil para quem é extremista, porque são pessoas que tomam muito prejuízo. Só que elas são orgulhosas, elas não admitem, tá? Mas a Bíblia, ela nos ensina algo diferente. Ela diz que ao invés de ódio, sinta amor. Ao invés de grito, mansidão. E, em vez de julgamento, misericórdia. Você está me entendendo, pessoal? Às vezes é isso que necessita. Você olha, pessoal, você vai ali, observa o trânsito. Às vezes uma coisa, pessoal, pequenininha, acontece coisas terríveis. A pessoa chega ao extremo com algo muito pequeno. Porque não vale mais a vida do que as coisas materiais. As coisas materiais, elas se repõem, pessoal. E tem pessoas tirando a vida das outras por causa que quebrou um retrovisor. Ou então deu uma arranhada. Ou então quebrou um farol. Foi a vida de uma pessoa. Eu aqui não estou dizendo que a pessoa fez certo ou fez errado, porque esse acidente acontece. E eu estou falando desse ponto no sentido de ser acidente. Tá? Então o provérbio ele deixa assim, ó, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra branda, a resposta calma desvia a fúria, e a palavra ríspida, ela desperta a ira. Então isso aqui, olha como é que Deus ele é tremendo. Olha como Deus, ele, meu Deus do céu, eu fico assim boba com a sabedoria que tem a Bíblia. Ela diz que a resposta calma desvia o furor.
Mas muitas das coisas que acontecem, pessoal, das brigas que acontecem, ou até mesmo situações difíceis que você entra, é porque você não tem a resposta o quê? Calma. Você faz justamente ao contrário. Você dá uma palavra ríspida, você é contundente, e isso desperta a ira. E às vezes você necessita de ter uma resposta, você necessita que portas se abram para você, até mesmo a porta do coração de uma pessoa, ela só não acontece porque você é uma pessoa extremista. E o extremismo, ele não vem de Deus, ele fecha a porta. Quantas vezes, pessoal, você respondeu com calma? Quantas vezes você deixou a emoção falar mais alto? Agora saiba de uma coisa, que o extremo, tudo aquilo que é extremo, o extremista, ele afasta. Mas Deus, ele aproxima. O extremismo, ele vai te causar dano, ele vai te causar afastamento. Mas no momento que você reconhece que você precisa fazer essa mudança, as coisas começam a se aproximar de você novamente. Jesus, ele nunca precisou gritar, pessoal, para provar que estava certo. Ele nunca precisou chegar ao extremo para provar que ele tinha razão. Mas ele ensinava com autoridade, mas também com compaixão. Então a pessoa que é extremista, ela não tem compaixão. Talvez você fale assim, eu não tenho compaixão? O extremista não tem compaixão. É duro ouvir isso, pessoal. Porque não quer dizer aqui que a pessoa é ruim, mas são pessoas que tomam atitudes equivocadas. E às vezes as portas, elas estão fechadas para você, e você não sabe por que essas portas estão fechadas. Por que as portas não se abrem? Até mesmo porque Deus não permite que essas portas se abram por causa do seu extremismo. 8 ou 80. E quando a pessoa é assim, são pessoas que não agem com sabedoria, com inteligência. São pessoas que não têm prudência. Prudência no falar, prudência no agir. Prudência em se manifestar. São pessoas até mesmo corrosivas. E às vezes acontece muita coisa com você por causa disso. Porque você quer, porque quer que seja dessa maneira ali. Eu sou assim, pronto. Você pode ser do jeito que você quiser ser. Mas ninguém vai se curvar a você. Nem a lei de Deus, as leis espirituais, e muito menos o ser humano nos dias de hoje. Por quê? Porque existe a forma certa de você atingir o coração de uma pessoa. E você está agindo de uma forma errada, autoritária. Ah, por que as coisas não funcionam para mim? Por causa disso. Em Mateus 5,9, o pessoal diz assim, ó, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Pois serão chamados filhos de Deus. As pessoas pacificadoras. O extremista não, ele bota fogo na lenda. Pum! É assim que é o extremista. E o extremista ainda tem outra. Se você for contra você falar, você mostrar uma realidade para ele, eles não aceitam, eles acham que estão sendo o quê? Afrontados. Ele não entende, mas por que as coisas não funcionam para mim? É isso, pessoal. Ser firme não é ser agressivo. É você precisa ser uma pessoa, ser firme é ser uma pessoa equilibrada. Você está entendendo? Nos dias de hoje, você tem que ser uma pessoa equilibrada, moderada. Porque se você for extremista para o bem, você vai se ferrar. E se você for extremista para o mal, você também vai se ferrar. Se suas palavras machucam mais do que cura, talvez seja a hora de você refletir. Preste atenção. O extremista, ele tem mais palavra para machucar do que curar. Está na hora de você
fazer uma avaliação. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela não precisa, na verdade, ela não precisa de violência para ser sustentada. A palavra de Deus não precisa. Então, hoje, pessoal, escolha agir diferente. Preste atenção no que você está falando. Ouça a pessoa com paciência. Lembre-se, se o ser de Deus é refletir paz. O ser de Deus é mensagem de cura. É curar. Não é arrebentar com a pessoa. Mesmo quando o mundo escolhe o conflito, escolha você a paz. Porque eu sempre digo o seguinte: as palavras que saem da nossa boca, ela não foi feita para ferir. Ela foi feita para você fazer um esclarecimento e se posicionar. Porque o ser humano ele tem que viver em posicionamento. Mas se até no seu posicionamento você é extremista, ninguém vai te respeitar. Entendeu, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu deixo nesse dia para vocês. Seja moderado, tá? E se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém, tá, pessoal? Vamos levar mais luz para as pessoas, entendeu? Mais amor, mais verdade para o mundo, tá? Se você quiser sentir à vontade, tá, pessoal? Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, tá bom, pessoal? Fica à vontade, tá? E eu pretendo mais para frente, né? A gente fazer uma comunidade, né? Da gente tirar nossas dúvidas, conversar, entendeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, um grande beijo. Aquele que quiser me fazer qualquer pergunta, comentar, tá? Pode deixar aí que eu respondo para vocês. Tá legal, pessoal? Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!